Olá a todos. Ahm, Hoje vamos resolver um exame de matemática do ano de 2019 e antes da resolução vamos convencionar aqui algumas coisas. 1. Todos os exames serão resolvidos de forma minuciosa. 2. O professor não irá ler o enunciado e sim interpretá-lo. A leitura fica ao encargo do aluno. Por favor, peço a vossa compreensão e vamos logo começar. Eu chamo-me Denilson e eu sou o vosso professor do Cienciando, tanto de matemática como de física. Let's go! Então, nós temos aqui o número 1 e o número 1 informa-nos que existem duas bibliotecas. A biblioteca, vamos mudar aqui de caneta para uma preta. Existe aqui a biblioteca A e existe aqui uma biblioteca B. Então, o exercício continua dizendo que na biblioteca A existem um total de 10.000 livros guardados lá, dos quais 8.000 foram escritos em português, o que nos faz perceber que livros escritos em outras línguas são do número de 2.000, pois 2.000 mais 8.000 dá o total de 10.000. Aqui está escrito 1.000, mas deveria ser 10.000. Por outro lado, na biblioteca B existem 12.000 livros. Isto é o total, sendo que não se sabe qual é a quantidade de livros escritos em português nem em outras línguas, que nós chamamos de Y e X. O exercício também informa-nos que a proporção da quantidade de livros escritos em português é a mesma que a proporção de livros escritos em português na biblioteca B é a mesma que a proporção de livros escritos em português na biblioteca A. O que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade de razões ou de divisões. Ou seja, o que seria uma proporção de livros escritos em português? É pegar nos livros escritos em português e dividir pelo total. Vamos escrever aqui português sobre total é igual, isso se for na biblioteca A, é igual a quantidade de livros escritos em português na biblioteca B sobre o total de livros escritos na biblioteca B. Se a proporção de livros escritos em português na biblioteca A é igual à proporção de livros escritos é igual à proporção de livros escritos em português na biblioteca B, então automaticamente o mesmo verifica-se para outros, ou seja, para livros escritos em outras línguas. Então faremos que 2.000 livros na biblioteca A para o total, não é, de 10.000 tem que ser igual a X, que são livros escritos em outras línguas na biblioteca B, sobre 2.000, que 12.000 livros no total na biblioteca B. Se formos a dividir aqui por 3, esses 3 zeros com esses 3 zeros, ficamos com... Vamos aqui trocar a posição dos termos. Passamos o termo da direita para a esquerda e o da esquerda para a direita, ficando x sobre 12.000 igual a 2 sobre 10. Fazendo aqui o produto dos extremos com o produto dos meios, ficamos com 10x igual a 2 vezes 12.000.
x será igual a... Aqui nós só precisamos multiplicar 2 com 12, ficando 24.000 sobre 10. Esse 10 passa a dividir, não? Então, cortamos um 0 com um 0 e ficamos com 2.400 livros escritos em outras línguas. Isto seria a alternativa B. O número 2 informa-nos que existe uma certa quantidade de estudantes, que é de 203 numa escola, né? E pretende-se arredondar esse número até as centenas. Eu já explico o que é isso de arredondar até as centenas. E depois de arredondar as centenas, quer-se saber qual é o erro relativo desta operação. Certo? Primeiro, vamos começar por saber o que é um erro relativo. Aliás, vamos começar por saber o que é arredondar um número às centenas. Um certo número, ele pode ser dividido por classes. Vamos pegar, por exemplo, 243. Cada algarismo aqui representa uma classe. O primeiro algarismo, o algarismo mais à direita, representa a classe das unidades. O segundo representa a classe das dezenas. E o terceiro representa a classe das centenas. As unidades são 1, 2, 3 até 9. As dezenas são 10, 20, 30 até 90. As centenas são 100, 200, 300 até 900. Sendo assim, se eu pedisse para arredondar um número até as dezenas, por exemplo, vamos pegar no 243, vamos esquecer o 200 que são centenas e vamos trabalhar com as dezenas, porque nós queremos arredondar para as dezenas. Então, nós ficaríamos com 43. E arredondar esse número às dezenas é procurar saber o quão próximo, ou seja, de que dezena o 43 está mais próximo, da dezena 40 ou da dezena 50, porque 43 está entre 40 e 50. Então nós vemos que esse número está mais próximo de 40. Então arredondar 43 para as dezenas seria o mesmo que dizer 40. E arredondar 243 para as centenas, por exemplo, seria procurar saber o 243 está mais próximo de 200 ou da próxima dezena, da próxima centena, que seria 300, atendendo e considerando que 243 está aqui no meio. Óbvio que ele estaria mais perto do 200. Como é que nós verificamos isso? Se este é o algarismo das centenas, nós devemos verificar através do algarismo anterior, que seria das dezenas. Atendendo e considerando que a metade é o 50. Então, de 50, dos algarismos das dezenas, de 50 para frente, 60, 70, esses estão mais próximos da próxima centena. E 40, 30, esses estão mais próximos da centena anterior. Então, por exemplo, se nós tivéssemos 251, este número estaria mais próximo de 300 do que de 200. Por quê? Porque a dezena aqui é 50. Então, espero que isso esteja claro. Sabendo disso, como arredondar o 203? O 203 está mais próximo de 200 ou de 300? Obviamente que de 200. Então, arredondar 203 para as centenas é dizer 200. Agora, o que é um erro relativo? O erro relativo é a divisão do erro absoluto
E o erro absoluto é a diferença entre o valor real menos o valor arredondado. Sobre, como eu dizia, isto aqui é o erro absoluto sobre o valor arredondado. Como nós queremos o erro percentual, então nós iremos multiplicar aqui por 100, multiplicar por 100%. Então, segue que o erro relativo percentual será de 203, que é o valor real, menos 200, sobre o valor arredondado, vezes 100%. Erro relativo percentual será igual a 3 sobre 200 vezes 100. Se efetuarmos a divisão de 100 por 200, ficamos aqui com 3 sobre 2%, que equivale a dizer 1,5%, que seria a alternativa D. O número 3 informa que existe um certo mapa. Vamos imaginar aqui um retângulo que tem um mapa de Moçambique. Eu não sei desenhar, senhores. Então, isso é engraçado. Mas ok, temos um mapa de Moçambique desenhado. E bem no canto inferior direito aqui está escrito 1 por 1.300.000. Ou seja, quer dizer que para cada 1 centímetro nesse mapa de Moçambique aqui, esse 1 centímetro corresponde a 1.300.000 centímetros na vida real. Então, o exercício pede-nos que nós calculemos quanto equivaleria 32,7 centímetros na vida real. Então, vamos usar a regra de 3 simples. Nós sabemos que 1 centímetro está para 1.300.000 centímetros reais. Então, esses 32,7 medidos no mapa valerá X, que é o que nós pretendemos descobrir. Usando produtos extremos com produtos meios, ficamos com X igual a 32,7 vezes 13, aliás, 1.300.000 sobre aquele 1 centímetro. Como efetuar esse cálculo? Nós usaremos um zero aqui, porque nós sabemos que 1.300.000 é a mesma coisa que 130.000 vezes 10, não é? Então este zero, ou este 10, será usado para multiplicar o 37, ficando 32, eu falei 37, mas é 32,7. 32,7 vezes 10 é só passar este 7 para frente da vírgula, ficando 327. Perfeito. Então teremos agora 327 vezes 130.000. Como operar aqui? Então, usaremos auxílio das contas verticais. Pegaremos no 327 e multiplicaremos por 13. De onde é que vem esse 13? Este 13 é este aqui. Porque nós sabemos que 130.000 é a mesma coisa que 13 vezes 10.000. Certo? Separamos esses 4 zeros aqui em 10.000. Essas são dicas, né, que vocês podem usar na resolução de exame de admissão. Então, como efetuar agora? Nós multiplicamos esse 3 com todos esses algarismos, começando com o algarismo mais à direita. 3 vezes 7 dá 21, o que quer dizer que 1 vai 2. Depois 3 vezes 2, 6, mais aquele 2 fica 8. Depois 3 vezes 3, 9. E agora
é o momento de multiplicar com 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. Baixamos o 1, porque não tem par para somar. Somamos 8 com 7, ficando 15 e vai 1. Depois somamos 9 com 2, fica 11 com 2, com este 1, perdão. Fica 12, 2 vai 1. Depois esse 3 não tem par, somado com esse 1, fica 4. Então, temos aqui o resultado de 4.251. Então, x vale 4.251, 0, 0, 0, 0. Não podemos esquecer desses 4 zeros aqui, ok? Perfeito. Este aqui é o resultado. Porém, o número diz assim, qual é a distância, o enunciado diz qual é a distância real de Beira até em quilômetros, arredondando a resposta em 3 algarismos significativos. Então, isto está em centímetro. Como passar para quilômetros? Certo. Vamos apagar essas contas verticais. E nós sabemos que quilômetro está aqui. Depois temos o hectômetro. Depois temos o decâmetro. Depois temos o metro. Depois temos o decímetro. E depois temos o centímetro. Quantas casas daqui para aqui? Vamos. 1, 2, 3, 4 e 5 casas. Então quer dizer que nós podemos dividir esse número por 100.000, ou seja, tem que ter 5 zeros aqui. Como o número de cima já tem 4 zeros, nós podemos eliminar outros 4 zeros, ficando 4.251 dividido por 10. Isso vai dar 425,1. Pediram para arredondar a 4 algarismos significativos. Então, ignoramos esse número, ficando 400.255, que seria a alternativa D. 4. Um caderno custa 120 meticais, o que em 6 vezes é mais caro comparado com o preço de uma caneta. O aluno comprou 4 cadernos e umas canetas, pagando 600 meticais. Quantas canetas comprou o aluno? Ora bem, vejamos que 6 canetas vezes o seu preço é igual a um caderno, que vale 120. Então, qual é o preço de uma caneta? Seria 120 dividido por 6. Então, x é igual a 20. Isso quer dizer que cada caneta são 20 meticais. Agora, o enunciado diz o seguinte, que um certo aluno comprou 4 cadernos, ou seja, 4 cadernos, e uma certa quantidade de canetas que não conhecemos. Chamamos de x também. Agora, ele sabe que os 4 cadernos, sabendo que cada caderno dá 120, então 4 cadernos vezes 120, mais certa quantidade de caneta, que cada custa 20 meticais, vezes a quantidade de caneta que não sabemos, deu 600 meticais. Ele quer saber quantas canetas foram compradas. Então, nós sabemos que 4 vezes 120 dá 480. É só fazer 4 vezes 12, mais 20, x igual a 600.
Então, 20x, passamos 400 a subtrair naquele outro membro. Que fica 120. Então, passamos o 20 a dividir, que fica 6. Então, nós temos aqui a resposta de que foram compradas 6 canetas. Alternativa B. 5. O número 5 diz-nos o seguinte, que existe aqui uma certa concentração A, ou seja, na verdade não é uma concentração, e sim uma solução. Então existe uma certa solução A e uma certa solução B, onde a solução A ela é de 3 kg e a solução B é de 2 kg. Nos foi informado que a junção vamos fazer o seguinte. Nos foi informado de que a junção da concentração A e B deu uma nova concentração que nós vamos chamar de AB, e que esta era composta por 6% de sal. Essa concentração tinha 6% de sal. Foi-nos informado também que a concentração A tinha 4% de sal. Então ele quer saber quanto de sal existe ou existia na concentração B. Muito bem. Percebam que para nós precisamos primeiro saber qual é a massa agora da concentração AB. E a massa é a soma deste 3 com este 2 aqui, ficando 5 kg. Ou seja, a concentração AB é de 5 kg. Se nesses 5 kg, 6% corresponde a sal, então nós faremos o seguinte, que sal, ou seja, a quantidade de sal na concentração AB é igual à quantidade, ou seja, é igual a quantidade de solução, que é de 5 kg, vezes a percentagem salina. Então, 5 kg vezes 6% é 6 sobre 100. 5 vezes 6 é 30. Sobre 100, ficamos com 0,3 kg. Ou seja, 6% de 5 kg representa 0,3 kg, que é a quantidade de sal que está nessa solução. Então, agora resta-nos saber quanto era a quantidade de sal que estava na solução A, sabendo que a solução A era de 3 kg e a quantidade de sal estava na porcentagem de 4%, que nesse caso é 12%, que dá 0,12. Ok, nós já sabemos que juntando as duas soluções, nós temos 0,3 kg de sal. Sabemos que a solução A contribuiu com 0,12. Com quanto a solução B contribuiu? Então, sal de A mais sal de B deve ser igual a 0,3 kg. Já sabemos que sal de A é 0,12, então sal de B será X, não conhecemos. Passando ali a subtrair os 0,3 menos 0,12, perceberemos que 0,3 é como se fosse 0,30, então menos 0,12 fica 0,18 kg. Então existia 0,18 de sal na solução B, que é a alternativa E. Temos aqui um problema de diagrama de Venn, onde o exercício diz assim, que existe uma turma de 24 alunos. Então,
o universo é 24, dos quais aqui temos física, aqui temos matemática, dos quais 6 alunos gostam de matemática. No entanto, prestem atenção que o exercício não diz que 6 gostam só de matemática. Percebam que neste lugar aqui é onde ficam os elementos que só gostam de matemática. Aqui no meio é o elemento é o sítio onde ficam os que gostam de matemática e de física. E aqui somente os que gostam de física. Então, devemos procurar o local onde diz que eles, o sítio onde diz que os elementos gostam de matemática e física. E nesse caso, está escrito que 4 gostam de matemática e física. Então, nós pegamos no 4 e colocamos aqui. Depois voltamos na nossa leitura. 6 gostam de matemática. Então, dos 6, vamos tirar os 4 que gostam das duas coisas, ficando 6 menos 4, que dá 2. Depois, temos aqui que 8 gostam de física. Então, para saber quantos só gostam de física, tiramos os que gostam das duas coisas, ficando 8 menos 4, que dá 4. E por fim, o enunciado diz que 2 não gostam de nenhuma disciplina. 2 não gostam de nenhuma disciplina. Para fechar, o exercício diz que e os outros gostam de geografia e história. Então ele pergunta quantos alunos gostam de geografia ou de história. Nós sabemos que a soma de tudo que está dentro do diagrama de Venn tem que dar o universo. Sendo assim, 4 mais 4, este 4 mais este 4, mais 2, mais esse 2 dos que não gostam de nada, teria que dar 24. Só que ainda existem os que gostam de história e geografia. Então, isso tem que dar 24. Somando aqui, nós vamos ter 8 mais 2 mais 4, que dá 12, mais história ou geografia. E o resultado disso vai dar 12, porque 24 menos 12 dá 12. Então, a solução é a alternativa E, ou seja, são 12 alunos que gostam de geografia ou história. Um grupo de 5 pessoas quer jogar vôlei de praia, formando as equipes 2 contra 2 jogadores. Quantos jogos com diferentes jogadores nas equipes podem ser realizados? Olha, o exercício não pergunta quantas equipes podem ser realizadas, e sim quantos jogos com diferentes equipes. Então, primeiro nós vamos ter que calcular quantas equipes podem ser realizadas para nós podermos fazer essas combinações entre as equipes, certo? O problema de encontrar quantas equipes podem ser criadas é um problema de combinação, porque a ordem em que se coloca os elementos na equipe não importa. Não importa se uma equipe de 2 elementos, primeiro é chamado o João e depois o Felisberto. Se eu chamar o Felisberto, depois o João, continua a mesma equipe, não muda nada. Então, sabendo disso, estamos perante a combinação. E seria a combinação de 5 jogadores escolhendo 2 a 2. Existe uma dica para resolver rápido a combinação, que é fazer o fator de 5 só 2 vezes. Nesse caso ficaria 5 vezes 4. E por fim dividir pelo fatorial do número que está aqui embaixo. Nesse caso 2 fatorial. Então ficamos com 20 por 2, que dá 10. Ok? Podem ser formadas 10 equipes. Que equipes são essas? Vamos chamar cada pessoa por uma letra. Imagina que a pessoa 1 é chamada de A, B, C, D e E. Então, podem ser formadas as seguintes equipes, contendo o elemento A. O AB, a equipe AB, AC,
AD e AE. Contendo B, a pessoa B, já existe aqui uma, então falta BC, BD e BE. Contendo a pessoa C, já temos aqui AC e BC, então resta-nos CD com CE. E por fim, contendo a pessoa com D, já temos aqui com D e com D, então falta-nos um só, que é o DE. Ok, aqui estão as 10 equipes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 equipes. Perfeito. Quantas equipes podem ser formadas? Sem repetir os jogadores, porque aqui dizem com diferentes jogadores. Nós não podemos repetir jogadores. Além do mais, eu não posso ter Alberto com Beto a jogar com Alberto com Cristiano. Como Alberto vai jogar em 2 equipes? Não faz sentido nenhum. Então, temos que prestar atenção quando formos a escolher. Então, o AB nunca pode jogar com estes aqui, porque o A está aqui e o A está em todos esses aqui. Então, o AB só pode jogar com quem? Só pode jogar com... E também não pode jogar com esses. Por quê? Porque todos eles têm o Beto, certo? Aqui tem B, tem B, tem B. Então, de certeza que esse não pode jogar nem com estes, nem com estes daqui de baixo. Mas pode jogar com este, com este, com este. Então, podem ser realizados 3 jogos com a equipe AB. A equipe AC também pode realizar 3 jogos com quem? Com o BD e o BE. Por que não pode realizar com o BC? Porque tem C aqui e tem C aqui. Então, não dá. Então, BD, BE e aqui tem C, então não pode. Então, BD com BE e DE, certo? Então, mais 3. Depois, AD pode jogar com BE, BC e CE. Perfeito. Então, mais 3 jogos. AE pode jogar com BD, BC e CD. Mais 3 jogos. Feito, aqui já está. Depois, o BC pode jogar com simplesmente DE. Por quê? Porque aqui temos C, aqui temos C, aqui temos C, então não pode jogar com nenhuma equipe. Já sabemos que aqui já foi feito e aqui já foi feito, então mais um jogo. Mais um jogo. Este pode jogar com simplesmente CE, mais um jogo. Este pode jogar com CD, mais um jogo. E é isso. Ninguém mais aqui pode fazer um outro jogo. Porque se eu tentar este, já existe o E, já existe o D. Então não tem como. Perfeito. Contamos isso. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, 14, 15, perdão, 12, 13, 14, 15. Então são 15 jogos que podem ser realizados. E não existe nenhuma alternativa aqui com 15 jogos. Sendo assim, não temos nenhuma alternativa correta. 8. Que ponto do plano cartesiano fica mais próximo à origem do sistema cartesiano? O ponto A, B ou o ponto médio C do segmento AB? Então, vamos aqui desenhar o sistema cartesiano ortogonal e vamos também desenhar os pontos menos 2, menos 6. Quando é menos 2, y é 5, y é 5
E quando é menos 6, y é menos 1. Temos este ponto, temos este ponto. Trocamos de caneta e unimos isto. Então, nós queremos saber qual desses pontos está mais próximo da origem 0, 0. Qual seria? Este ponto ou este ponto? De antemão, dá para ver que não é este ponto. Então, ou o ponto A ou o ponto C. Então, nós iremos calcular a distância entre os pontos A e a origem, e depois C e a origem, para saber qual deles tem a menor distância possível. Como encontrar o ponto B? O ponto C, perdão. O ponto C é o ponto médio desta reta AB. E para calcular as coordenadas, nós dizemos que x médio é a soma de xa mais xb dividido por 2. Então, x médio será x de A é menos 2 e x de B é menos 6 sobre 2, isso vai dar menos 4. M segue a mesma lógica e será 5 menos 1 sobre 2, que vai dar 2. Então, a coordenada C é menos 4, 2. Então, para calcular a distância de A até a origem, faremos raiz de x menos x origem, ou xa menos x origem ao quadrado, mais ya menos y origem ao quadrado. Distância de A à origem seria igual a... Como a origem vale 0 para as coordenadas, nós teremos a coordenada de A menos 0. Então fica a coordenada de A ao quadrado, que neste caso é o menos 2 ao quadrado, mais y de A, que é 5 ao quadrado, que fica a raiz de 4 mais 25, que é igual a raiz de 29. Então, agora já temos aqui a raiz de 29 para a distância de A até origem, e a distância de C até a origem segue a mesma lógica. É só fazer raiz. Eu vou apagar aqui só por causa de espaço. Vocês podem fazer um screenshot, voltar o vídeo e fazer um screenshot. Mas a distância de C até a origem é raiz de xc menos 0, só que não precisa colocar. Então colocamos xc, que nesse caso seria menos 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que neste caso ficaremos com 16 mais 4, que daria raiz de 20. Então, comparando raiz de 29 com raiz de 20, vemos que raiz de 29 é maior. E nós queremos a menor distância. Logo, a menor distância é de C para a origem, ok? Que seria C aqui, a alternativa correta. Muito bem. Qual é o quarto termo do desenvolvimento binomial de? Então, nós temos esse binômio de Newton aí, e o termo geral para calcular qualquer termo do binômio de Newton é o seguinte: T é igual a, ou seja, TP mais 1 é igual a combinação de N agrupado P a P vezes A elevado a N menos P vezes B elevado a P. Resta-nos descobrir qual é o valor de P, sabendo que N é igual a 5. Então, como encontrar o valor de P? Através do termo que nós queremos encontrar. Nós queremos o quarto termo, então nós queremos T4. Só que a forma geral diz que para calcular qualquer termo nós precisamos de
T, P mais 1. Neste caso, quer dizer que P mais 1 tem que ser 4. Então, P mais 1 tem que ser 4. Logo, P tem que ser 4 menos 1, que dá 3. Assim, ficamos com T4 é igual a combinação de 5, que é o valor de N, agrupados P a P, que é 3, A elevado a 5 menos 3 vezes B elevado a 3, T4 será igual a... Já havia dado uma dica para resolver combinação, que é fazer o fator de 5 só 3 vezes, porque aqui tem 3, então fica 5 vezes 4 vezes 3 e dividir por 3 fatorial. Então aqui fica A elevado a 2, B elevado a 3. Então, logo de cara, vocês veem que a alternativa correta é a B. Por que a B? Porque é o único que tem A elevado a 2 e B elevado a 3. Mas vamos calcular só o coeficiente para termos a certeza. Nós aqui vamos ter 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. 3 fatorial é 6. Então, A ao quadrado, B ao cubo. Nós sabemos que 60 por 6 é 10. Então, 10 ao quadrado, B ao cubo. E é isso que tínhamos dito aqui.